Olá, eu sou o Gilmar, canal Família em Cristo. Mais uma vez quero agradecer por você que tem nos ouvido e tem apoiado o nosso canal, que tem por objetivo levar a palavra do Senhor Jesus Cristo de uma forma simples, mas verdadeira. Amém? Que Deus te abençoe neste dia também e que você estará ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero nesse dia meditar com você em uma palavra que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 a seguir, que diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Somente até aqui. Muito bem. Esse texto está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Sobre a ressurreição. Jesus já havia ressuscitado. Esse era o terceiro dia ao qual Jesus havia prometido que sim, ressuscitaria. E assim aconteceu. Porém, alguns não tinham visto ainda Jesus Cristo. Não tinham visto. E com isso, alguns ficaram apreensivos e talvez entre eles, pudessem ter falado que será que não roubaram o corpo de Cristo? Será que talvez, isso não está no texto, isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas supondo, que eles tenham dito isso. Será que não roubaram o corpo de Cristo? E assim alguns atemorizados, alguns ansiosos e não sabiam bem o que estava acontecendo. E aí esse texto diz que dois discípulos de Jesus estavam indo a caminho de Emaús, E eles estavam falando disto. É isso que o texto está dizendo no começo. Que eles estavam falando dessas coisas. Que coisa? A ressurreição de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Aí Jesus aparece no meio deles e faz as mesmas perguntas. Por que vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? E eles dizem: nós estamos falando sobre Jesus Cristo, aquele que veio para remir o povo de Israel, que fez grandes proezas no meio do povo, em nome de Deus. Porém, nós estamos aqui atemorizados. E se assim, como o texto diz, tristes. E nós críamos que Jesus haveria de remir o povo de Israel. Primeiro ponto, eu quero dizer para você que realmente Jesus Cristo ressuscitou.
né? Foi o único a vencer a morte. Jesus foi o único a vencer a morte. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E te digo mais, Jesus não foi levado à força à cruz, mas Jesus se entregou por amor. E Jesus foi de encontro à morte. Não pense que alguém pegou ele à força. Não, Jesus se deu por amor a mim e a você, por toda a humanidade. Então eu quero te dizer outra coisa, que se você for no túmulo de Jesus Cristo, lá em Israel, eu nunca fui, mas estou falando diante de fatos que eu já ouvi e algumas coisas que eu pesquisei, que diz que lá no túmulo de Jesus Cristo está assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Porém, quando você vai a outros túmulos de pessoas que já morreram há muito tempo, eles também não estão lá, porque a terra degradou, a terra consumiu, enfim, foi tudo deteriorado. Mas lá não está escrito que ele não está lá porque ele ressuscitou, mas o de Jesus está, que ele não está ali porque ele ressuscitou. Esse é o único túmulo do mundo que está escrito isso, que ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Primeiro ponto, Jesus Cristo ressuscitou e ele venceu a morte. Segundo ponto, Jesus Cristo, tendo ressuscitado, aqueles que creem nele, aqueles que o aceitaram, também ressuscitaram com Cristo, ou seja, são vitoriosos em Cristo Jesus, né? Porém, Deus está trabalhando ao nosso lado, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está trabalhando ao nosso favor, já depois de ressuscitado, e Ele está ao meu lado e ao teu lado. Mas muitas vezes nós estamos tão distraídos, preocupados com tantas coisas, que nós não temos percebido Cristo ao nosso lado. Esses dois discípulos estavam assim. Jesus Cristo já havia feito sinais e maravilhas, prodígios, tinha ressuscitado pessoas, tinha trazido cura física e espiritual, feito milagres e milagres. E aqueles ali que eram discípulos, ainda assim não creram na palavra, mesmo depois de tudo que viram Jesus Cristo fazer. Ou seja, eles estavam naquele momento tristes e duvidosos quanto à ressurreição de Cristo. Eles estavam dizendo: já é o terceiro dia e ainda não sabemos de nada, não vimos nada. E assim, muitas vezes é com nossas vidas. Nós já sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, Ele é o Todo-Poderoso. Assim como eu li esses dias, Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, conselheiro. E nós sabemos disso, mas muitas vezes nós ainda estamos atemorizados. E Jesus Cristo está ao nosso lado, está trabalhando ao nosso favor, e nós estamos duvidando. Quero dizer para você, não tenha medo, use a sua fé, porque a Bíblia nos diz no livro, na carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, usa a tua fé e não tenha medo, porque aquele que ressuscitou, Ele está ao teu lado. Sabia disso? Ele está ao teu lado. E a tua luta, a tua dificuldade não é sua, mas é de Deus, porque Deus está lutando por você. Né? As coisas que têm acontecido à tua volta têm te distraído, mas não se distraia, não tenha medo, se atente à palavra de Deus, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz. Olha só, a palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta, e ela é eficaz, ou seja, ela tem poder para produzir respostas nas nossas vidas. A palavra de Deus tem poder para trazer vitória nas nossas vidas. Então não tenha medo. Creia naquilo que Deus, creia naquilo que Cristo já determinou para a tua vida. Não temas. Apenas creia e marche. Usa a tua fé. Eu quero deixar essa palavra para você. Não esteja distraído, atemorizado com tantas coisas que têm acontecido à tua volta. Mas olhe para a palavra de Deus.
Olhe para aquilo que Cristo já prometeu para a tua vida. E tenha fé, tem de bom ânimo, porque Cristo já venceu. Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele quis dizer? Que se nós crermos nele, se nós acreditarmos nele, ele também nos capacita a vencer. Deus te abençoe neste dia. Deus te dê vitória e que você use a tua fé e creia na palavra do Senhor. E também quero te desejar um feliz ano novo, em Cristo Jesus. Que o ano de 2019 seja um ano de bênção e de vitória. E também seja um ano de melhoria para você na sua vida espiritual com Deus. Não só no material, mas o mais importante, que você tenha vitória com Cristo Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe, a você, a tua família. E fique em Cristo, fique na palavra de Deus, que no tempo certo tudo vai acontecer na tua vida. Apenas creia. Deus te abençoe. Feliz 2019, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está também nos assistindo, dê o seu like, dê o seu joinha, nos ajude a continuar a falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.